Bem-vindos ao nosso podcast com mulheres inspiradoras de tecnologia. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Mulheres Inspiradoras de TI. Hoje nós queremos conversar com vocês sobre recursos e investidores que apoiam empreendedoras. E aí eu trouxe duas pessoas maravilhosas para estar aqui com a gente, que é a professora Deise Albuquerque e a querida Priscila Origem. É. E elas vão se apresentar para vocês e espero que vocês gostem e curtam o nosso episódio de hoje. Deise, quer começar? Sim, pois não. Bem, eu sou a professora Deise, como a Renata já adiantou, né? Eu sou da área de ciência da computação, ministro disciplinas tanto na graduação como na pós, relacionada a tecnologias disruptivas, como inteligência artificial, basicamente, né? Além de outros, computação em nuvem, né? E eu vejo muito indo, tanto da graduação como da pós-graduação, cada vez mais incentivando as mulheres a entrar em essa área extremamente dominada, né, pelo segmento masculino, mas que tem um grande potencial feminino para se desenvolver. Então, eu atuo basicamente trazendo, né, esse público feminino, fazendo com que ela se apaixone por tecnologia, assim como eu sou apaixonada por tecnologia. Priscila. Bom, eu sou Priscila Origi, eu sou especialista em privacidade e proteção de dados do Sistema de Comércio RJ. Minha formação técnica é no direito, mas desde que eu comecei a atuar nessa área, você não consegue aplicar, né, qualquer legislação de privacidade e proteção de dados sem se atualizar e sem se ambientar em relação a alguns segmentos da área de tecnologia da informação, principalmente segurança da informação. E eu acabei me apaixonando pelo tema. Hoje estou muito mais lá do que aqui. Não sou expert em nada, eu estou aqui muito mais para aprender, mas tá sendo um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Um prazer ter vocês aqui. E aí, meninas, eu vou começar com a primeira indagação, que é assim, quais estratégias empreendedoras podemos usar assim, para mitigar vieses de gênero durante as apresentações de pitches, negociações, né, com investidores ou com fundos, né, de investimentos para ser assim, mais transparente e justo. Em algumas conversas com empreendedoras, tanto no programa quanto nos eventos, está surgindo muito isso de eu fui lá, apresentei minha startup, mas eu senti que o cara deu preferência para um homem, mas ele estava despreparado em relação a mim. A minha estava muito mais consistente, tinha muito mais informações, mas por eu ser mulher não me senti ouvida. Vocês que estão aí fora, nesse mundo todo, conhecendo muito sobre esse tema, mais do que eu conheço, eu queria ouvir de vocês o que podemos fazer, que estratégias podem ser adotadas para evitar esse tipo de situação. Posso começar? Pode falar. Bom, eu acho que a apresentação ela tem que ter um foco em governança, tá? Apresentação de métricas, de dados, essa governança em si, essa preocupação, ela traz mais transparência, traz mais confiabilidade e quebra um pouco esse estigma de que você está ali sendo vista como uma mulher no ramo de tecnologia e não como mais uma empreendedora que está ali buscando ser ouvida e se desenvolver o teu produto, o teu negócio. Porque hoje a gente tem existe sim um viés, a gente sabe disso, a gente que é mulher sabe disso. Desde que a gente entra no mercado de trabalho, a gente sente essa diferença e a tecnologia é sim ainda um ramo muito masculino. Mas eu até posso dizer que eu me sinto muito confortável nesse meio, tá? Diferente do que eu ouço, do que eu vejo, eu não levo a discussão para esse lado. Eu sou muito respeitada em todos os eventos que eu participo e sou muito ouvida. Isso é uma coisa que me agrega demais, porque eu não tenho formação técnica na área, eu estou aprendendo muita coisa
e eu me sinto muito ouvida por pessoas extremamente técnicas. Então, quando você se apresenta de uma forma firme, você apresenta as suas ideias com embasamento empírico. As pessoas te ouvem mais. As pessoas quebram um pouco aquele paradigma de que está ali uma mulher por trás daquela conversa, de que uma mulher que, no meu caso, entende menos do assunto ainda por cima, e te dão espaço. Então, eu acho. E hoje a governança de um programa de tecnologia, né, seja qual for o viés relacionado ao produto, é, é um assunto que está em voga e que está sendo extremamente debatido. E se você não foca o teu conteúdo também para isso, às vezes você acaba perdendo espaço mesmo, como o caso que você acabou de falar, dela se sentindo muito mais preparada do que o outro colega que apresentou e que ela sentiu que, por ser homem, talvez tenha sido mais ouvido. As mulheres nesse segmento, elas costumam, né, as pesquisas mostram que as mulheres recebem questionamentos nos pitches e em outras apresentações mais preventivos e os homens mais voltados para o lucro, né? Então, como trabalhar isso é um desafio, mas que a gente que consegue gerir tantas coisas ao mesmo tempo, a gente está conseguindo quebrar essas barreiras. Eu vejo dessa forma. Eu queria só completar a fala dela, quando ela fala dessa parte da segurança, né? Às vezes a gente precisa desconstruir, porque muitas das vezes nós, quando vamos entrar em uma roda dessa, quando a gente chega em uma agenda, onde você olha, você é a única mulher naquela agenda, naturalmente, talvez por questão até de criação, a gente constrói uma inferioridade naquele momento. Verdade. E aí, o que eu vou trazer aqui, completando a fala, seria a gente começar a desconstruir esses rótulos e entrar com uma segurança, olhando não ali uma mulher ou um homem, mas um profissional que tenha segurança no produto que está apresentando, que tenha segurança no trabalho que vai ser apresentado, que tenha segurança no argumento que vai ser defendido. Então, eu venho até, concordo em trazer essa estrutura da segurança, principalmente no olhar para nós, mulheres, e chegar e falar: olha só, eu não me sinto inferior, então eu não vou prejulgar quem está aqui na mesa, que estão achando que eu sou inferior. Eu acredito que se a gente fizer um trabalho desse, talvez tenha um movimento melhor e a gente se sentir mais segura, né? Eu confesso que eu trabalho assim comigo. Meu ambiente é muito masculino, tenho essa mesma percepção, eles me escutam, mas eu precisei construir essa minha imagem. A minha fala é muito técnica e eu sou muito segura do que eu pesquiso, no que eu sei fazer. Então, o meu argumento, ele é muito focado não na pessoa feminina que está falando, mas na pessoa especialista que conhece aquele assunto e que está sabendo argumentar, dando, né, dados, né, trazendo, né, dados, mostrando resultados, mostrando o valor que está sendo apresentado. Verdade. Bacana. E dentro dos ambientes que vocês hoje atuam, vocês estão sempre muito próximas dessa questão de startups, inovação. Conta para mim como é que está sendo a rotina, se você puder começar, Neise, como é que é a rotina hoje do teu trabalho nesse sentido de desenvolvimento, de inovação dentro de uma área militar, né? Que para mim, depois que eu te conheci, né, acabei descobrindo um mundo diferente. Te falei que eu comecei a descobrir que tinha algumas coisas diferentes quando eu comecei a fazer os cursos da Escola de Defesa. Mas tem um mundo que você me apresentou fantástico. Eu gostaria muito que você apresentasse para quem estivesse nos ouvindo. Ah, muito bem. Então, eu atuo com escolas militares, né? E dentro das escolas militares, nós temos programas de incentivo à pesquisa científica. Então, até desconstruir um pouco aquela figura do militar, tanque de guerra, soldado, fuzil. Ali também tem pesquisadores, né? E dentro desses nossos programas de pesquisa, nós temos programas de fomento à pesquisa. Então, o departamento, junto com os seus pesquisadores, né, os seus instrutores das escolas militares, incentivam a pesquisa militar. E essa pesquisa militar, ela entra até como um foco dual.
A gente pesquisa instrumentos que podem ser utilizados pela indústria, mas também pode ser utilizado pela defesa, pela nossa soberania. Então, o meu ambiente de trabalho hoje trabalha focado em fomentar essa pesquisa. E para que essa pesquisa tenha valor de mercado, a gente entra junto com a indústria, entra junto com as escolas, as academias civis, particulares ou públicas, e a gente chama isso até de uma tríplice hélice, né, trabalhando juntos. Então, nossas demandas, nossas dores na criação de produtos, elas podem ser atendidas por acadêmicos, por empresários que podem construir soluções duais. Bacana. Priscila, você também está no mundo aí de inovação, dentro do sistema. A minha realidade é totalmente diferente, né? Eu atuo ali no sistema Café Comércio, para quem não conhece, é composto pelo Senac, pelo Sesc, RJ, Sistema S. mas é a parte de comércio mesmo, que o Sistema S tem a parte de indústria, Sim. é um mundo bem, bem grande e diversificado. E, então eu estou ali, o Sesc, por exemplo, ele tem uma pulverização de atividades, de ramos de atuação enorme, a hotelaria, hoje está na saúde, odontologia, está na educação também. Eu até esqueço de cabeça, hein, gente? Senac é educação pura e hoje nós temos um foco totalmente voltado para a inovação. Existe uma área, inclusive, dentro da nossa estrutura que recebe esse nome. É uma diretoria muito, muito grande, muito importante, muito atuante. Nós criamos e divulgamos, iniciamos como é que é o nome, gente? O ETIM, que é o segundo, o ensino médio técnico, voltado em parte para a tecnologia, para desenvolvimento e inovação. Então, a empresa está atuando com um foco muito, muito bacana nessa área. E vamos ver onde a gente vai conseguir chegar. Mas o foco é levar os jovens, captar jovens no mercado, seja em situações de vulnerabilidade ou não, para esse segmento, porque, gente, é o futuro, não tem jeito. O Senac criou e começou, acho que a primeira turma agora em 2025, se eu não me engano, voltado para a inteligência artificial. A gente tem diversos cursos relacionados a isso, para a gente mesmo, inclusive, a empresa tem disponibilizado alguns cursos para isso, porque é um aprendizado contínuo. A gente não sabe, a gente fala o tempo inteiro de inovação, mas a verdade é que a gente não sabe utilizar. A gente acabou comentando sobre isso antes de começar, né? As ferramentas do dia a dia, o quanto isso está otimizando o nosso tempo e melhorando a nossa produtividade. Esse é o foco principal da empresa que eu atuo. E é interessante quando vocês falam disso, assim, vocês estão falando de projetos de inovação, de buscar startup, de trazer pessoas em situação de vulnerabilidade para esse sistema de aprendizado de tecnologia. E aí, como eu queria saber assim, se dentro desses programas que vocês atuam hoje, né, são esferas diferentes, e isso é muito legal, né? Por isso que eu gosto de juntar assim, as pessoas, porque são esferas diferentes, com visões diferentes, mas todas em prol de trazer inovação, de trazer soluções para os problemas que estão sendo encontrados. Como é que vocês estão trabalhando dentro desses projetos para trazer mais mulheres? Há alguma segmentação, há alguma diretriz ou alguma iniciativa específica para mulheres? Como é que está esse olhar no sentido de trazer mais mulheres? Que a gente tem um déficit, né? Assim, de mulheres no mercado, muitas entram, acabam saindo, abandonando. Como é que é esse olhar dentro do programa de vocês? No programa não tem assim um foco específico para mulheres, né? Até porque a instituição mesmo tem poucas mulheres, né? A entrada do segmento feminino na área militar ainda é muito recente, né? E aí o que acontece é que muitas das mulheres também não têm assim muita interesse para a área tecnológica, para a área de computação, para a área de exatas. E que a gente vê muitas mulheres indo para a área da saúde.
E nós temos segmento da área da saúde. Então, nosso incentivo vem muito que elas comecem a entrar nessa pesquisa científica, trazendo a tecnologia para a sua atividade, que seria a área de saúde. E aí a gente começa a ter algumas iniciativas inovadoras, né? Então, já algumas mulheres que atuam na área de saúde começam a ver pela pesquisa científica, usando tecnologia, usando inteligência artificial, elas conseguem ter produtos alinhando o conhecimento dela com a tecnologia. E aí o programa entra com esse incentivo. Não tem assim uma agenda específica para mulheres, mas a produção delas é sempre muito bem-vinda, porque mesmo sendo um número pequeno, ainda é um número considerável de iniciativas dela em relação às iniciativas dos homens. A gente vê a procura muito forte das mulheres, né? Não necessariamente dela entrar no mundo do cálculo, né? Isso as mulheres ainda têm um certo receio, né? Mas quando elas conseguem visualizar que a atuação dela pode ser potencializada com a tecnologia, e aí eu até falo aqui um letramento de inteligência artificial, né? Eu até gosto de trazer esse termo, porque muitas vezes é assim, para eu poder trabalhar com inteligência artificial, eu tenho que ter um expertise, eu tenho que ter uma especialização, eu tenho que ser alguém da área de exatas? Não. Você precisa ter um letramento em inteligência artificial. Ao ter esse letramento em inteligência artificial, você adquire o pensamento crítico e o teu olhar, que potencializa o teu conhecimento, independente da área. Então, existem esses dois caminhos. E a gente tenta trazer essa conscientização, tanto para o segmento feminino, como também para o segmento masculino na área do combater, né? Para que não precise ter experts programadores, né, cientistas. O letramento e inteligência artificial já vai trazer esse público próximo da tecnologia. Você falou uma coisa que eu vim pensando nisso quando eu estava vindo para cá. A quantidade de mulheres que estão realmente dentro da área de exatas, né? E a tecnologia da informação, você escuta esse termo e você já pensa em exatas. E, na verdade, hoje, que eu estou um pouquinho mais ambientada no assunto, eu vejo que não é tão assim. Mas porque é um pensamento mais crítico, é um raciocínio mais lógico, que a mulher como um todo, ela tem essa sensibilidade que a gente tem por natureza, faz a gente, acaba levando a gente um pouquinho mais para o lado de humanas, É verdade. tirando um pouco a gente de exatas. Mas as mulheres que conseguem mesclar, né, esse conhecimento, essa sensibilidade que a gente já tem voltada para a área de humanas, com esse raciocínio lógico, esse pensamento mais crítico, que as áreas de exatas elas pedem muito, elas voam. E lá, no nosso caso, a gente tem alguns projetos sim voltados para mulheres e isso não é da minha área, tá? Eu atuo fazendo a validação desses projetos em relação à privacidade e proteção de dados e alguns pontos de segurança da informação e faço esse match em relação a coordenação que existe dentro da nossa estrutura, mas não sei se vocês já ouviram falar no Senac Rio Summit, que a gente está na terceira edição esse ano, acabou de terminar agora em novembro, e um dos módulos, um dos painéis que deu super certo na primeira edição foi o Elas na Tecnologia. Isso começou interno, foi se desenvolvendo e deu super certo. E a gente viu, não só dentro da empresa, né, o interesse das mulheres pelo assunto, mas o quanto tinha de jovens de mercado que estão querendo migrar e ter alguma expertise, alguma entrada nessa área. Porque a verdade é que todo mundo já percebeu que se você não se ambientar um pouco na parte de tecnologia da informação, você vai ficar um pouco para trás do mercado. Um pouco não, acho que muito. A gente tem um relógio um pouco mais tranquilo no Brasil, porque nós temos uma realidade muito deficiente em relação aos países mais desenvolvidos. Mas os nossos números já mostram um crescimento, apesar de ainda baixo, nós temos hoje em torno de 19% de mulheres técnicas
atuando na área de tecnologia da informação no Brasil, e em torno de 30%, 30% a 34% de mulheres atuando no segmento como todo. E aí entra a questão de governança, que você não precisa de uma formação numa área de exatas especificamente, e você consegue transitar nessa área sem ter essa formação técnica de base. Claro que você tem que se especializar e fazer outros cursos, não estou aqui dizendo que você não precisa, mas você não precisa de uma formação específica numa área de ciências exatas que muitas vezes assusta as mulheres. Porque a gente tem eu acho mesmo que a gente tem uma dificuldade maior de lidar só com números. Porque a gente tem essa sensibilidade por trás que às vezes dá uma cansada na gente falar só de números. Eu, Sim. por exemplo, eu gosto de raciocínio lógico, apesar de não ter essa formação técnica. Mas eu acho que ainda existe uma facilidade do mundo masculino para lidar com essa. Até porque eles são um pouco mais assim, o homem é um pouco mais papum, né? A mulher ela já volta. Preto e branco. Eu sou suspeita, porque, né, minha formação base vem da tecnologia. Eu tentei ir para essa área mais sensível do RH, mas não deu, não. Eu gosto mesmo dos números, do computador. Eu hoje já não programo, mas, assim, o meu site, por exemplo, eu fiz eu mesma, então eu cuido. Aí, de vez em quando, tem alguém que oferece, deixa eu cuidar do site, né? Não, eu gosto de entender o algoritmo por trás, eu gosto, é um hobby, entendeu? Eu acho muito bacana quando você fala essa coisa da sensibilidade da mulher na tecnologia, porque é exatamente dessa forma que eu vejo. Eu acho que não tem que ter competitividade, né? Eu acho que é uma complementaridade. Isso é uma parceria. É uma parceria. Então, assim, eu acho que essa sensibilidade da mulher, ela só vai ajudar a enriquecer qualquer que seja a iniciativa, a inovação que traz, porque a gente hoje é 50-50 praticamente, né, em termos de população. Então, a gente tem que ter esse olhar, essa preocupação de atender também a necessidade feminina. Não, e a mulher, essa capacidade que a gente tem de gerir muitas demandas ao mesmo tempo, que a gente vê isso começa dentro da nossa casa, né? Isso tem uma diferença absurda na nossa vida profissional. Então, a gente consegue realmente agregar muito valor em qualquer projeto, seja na área de tecnologia, porque a inovação, as pessoas pensam em inovação e já pensam em tecnologia de informação. Não são a mesma coisa. Sinceramente. Só que hoje, né, as ferramentas tecnológicas, elas são os facilitadores que aceleram os processos de inovação. Mas elas não são a mesma coisa. Na verdade, são dois mundos, né? Existe um mundo que constrói a ferramenta e existe um mundo que consome a ferramenta. Você tem que escolher qual mundo que você vai mais se adaptar. Geralmente, quem é da área de tecnologia, da área de exata, tecnologia da informação, que trabalha mais com exata, às vezes acaba indo para esse mundo do construir a ferramenta, que é como você fala, que é um hobby estar lá trabalhando com os algoritmos. Mas quem não tem muito esse pendor, entra no mundo de quem usa a ferramenta, né? Que conhece a ferramenta, que se aprofunda no usar a ferramenta. E é curioso que me fala às vezes, né? Você acha que a inteligência artificial vai tomar o lugar do homem? Não, ela não vai tomar o lugar do homem, mas com certeza uma pessoa que sabe manipular a inteligência artificial vai tomar o lugar daquele humano que ainda não começou a se capacitar. Então, o movimento hoje das mulheres é que elas acordaram e viram. Eu não tenho uma característica que me chama a atenção, os números. Então, talvez não seja a minha área construir a ferramenta, mas eu tenho uma capacidade de manipular muito bem essa ferramenta. Então, esses mundos que as mulheres poderiam estar escolhendo e que se adaptando a essa sensibilidade dela, a sensibilidade dela de conhecer e potencializar o seu potencial usando essa ferramenta, vai ser um grande diferencial. Com certeza. Essa visão estratégica, né? Eu acho que a mulher tem essa facilidade muito grande de ter uma visão estratégica e agregar muito valor em tudo que ela bota a mão. De verdade. E eu lido numa realidade que a maioria das gestoras relacionadas à inovação e tecnologia da informação são mulheres. E os resultados que as áreas delas apresentam são
Aí é o que você falou, não é competição, o mercado, eu acho que o discurso tem que parar de ser esse, sabe? Todos os segmentos. Sim. A gente não está querendo entrar cada vez mais nesse segmento para tirar trabalho de ninguém, para excluir a importância da atuação masculina. Não é, todo mundo tem o seu lugar. É agregar valor, formar parcerias e trabalhar todo mundo muito melhor do que a gente já vê hoje. E, e eu vejo isso. Assim, a maioria com quem eu trabalho, com quem eu lido relacionado a esse tema, é mulher. Quando a gente dá uma olhada assim para quem está em uma sala de aula, né? Aí agora é a professora falando, né? Está numa sala de aula. Quando eu estava morando em Brasília, lá existe um curso chamado Mecatrônica. E esse curso tinha uma menina, né? E existia o curso de computação e tal. E as professoras lá se reuniram, né? E a gente começou a fazer o seguinte: vamos fazer uma mesa redonda aqui e vamos chamar as meninas e vamos falar para elas o que é um curso de mecatrônica, o que é um curso de computação, que pode ser que as meninas não se interessem, até porque não conhecem, né, direito, né? Então foi feito, sabe, um evento desse faz uns 10 anos, né? Para poder incentivar, abrir as portas. Olha só, o curso fala sobre isso. E aí a gente convidou alguma das alunas desses cursos extremamente masculinos de engenharia, né, que assusta as meninas, né? E ela conversou como é que era as aulas, qual era a matéria, o que que era cobrado, o que não era cobrado, né? Tirou um pouco daquele mistério, né, que traz muito assim, tem números, então não é para mim, né? Então acho que às vezes não é bem competir. Às vezes falta para a mulher olhar que se conhecer o campo, ela poderá até se apaixonar, mas muitas das vezes ela não se permite nem conhecer, né? E isso acaba trazendo esse distanciamento, né? Mas quem sabe a gente não consegue colocar uma sensibilidade lá no meio dos números, entre uma derivada e uma integral. Acontecendo, acho que a gente já está nesse processo. E eu acho que é fundamental, assim, o que eu achei legal como desafio, né, de fazer o Mulheres Inspiradoras de TI dentro dessas, é que eu comecei a encontrar, né, as mulheres nos eventos e ver assim, nossa, essa história pode inspirar outra, outra menina, né, que está começando essa carreira, fez ouvir, um homem que conhece uma mulher que está tendo uma dificuldade dentro da área de tecnologia, está trazendo essa pessoa, né, essa colega para dentro do nosso círculo. Então, isso tem sido uma preocupação minha de tentar reunir mulheres que estão em posições diferentes dentro da tecnologia, porque, como a Priscila falou, não necessariamente você precisa estar programando ou você precisa estar instalando um computador. Existe uma gama de atividades dentro da área de tecnologia Sim. que a riqueza desse mundo é exatamente os perfis diferentes estarem atuando ali, né? Então, eu acho isso fantástico e quero que cada vez mais mulheres se interessem por essa área, não só porque eu sou apaixonada por tecnologia, mas porque é o futuro desde sempre. Não tem como mudar, não vai regredir, né? Pode acontecer a gente, de repente, ter computadores cada vez mais modernos, mais potentes, ter uma evolução muito grande, e a partir do ponto de que você não precisa mais teclar, né? Só falar com o computador ele já vai fazer. Eu queria ver isso. Não sei se eu vou estar. Computação quântica está aí. Tá aí, Então, assim, tem coisas que eu passei da geração da minha máquina de escrever, gente. Eu fiz datilografia. Fiz também datilografia. Estou entregando a idade aqui da não, gente, né? Mas eu fiz datilografia. Aí, quando eu fui para o primeiro emprego, que era um emprego de digitadora, nossa, foi Destacou. me destaquei, entendeu? Às vezes eu tô numa empresa, assim, fazendo negócio, alguém chega para falar comigo. E eu continuo digitando. E a pessoa fala assim, cara, como é que tu consegue? Eu falei, cara, eu fiz datilografia. Como é isso? Pô, a professora botava um pano assim na sua frente, tu não podia olhar. Tinha que digitar só com os dedos. Então, tipo, essa coisa
Ajudou muito. Então, e hoje é muito engraçado. Eu vejo o pessoal mais novo, né, lá só com 2 dedinhos, porque eles se acostumaram com os 2 dedinhos. 2 dedinhos. É. E tem um motivo, né? Que a gente está vendo aí as crianças que não estão sabendo escrever direito, porque estão só digitando e digitando tudo sem escrever a palavra inteira. Abreviando. É tudo abreviado, era a duas palavra que eu estava tentando lembrar. Tudo abreviado. O sim é um S, o não é um Mas o que N. você precisa? Você se depara com uma redação, o jovem não está sabendo escrever direito. A gente que tem essa bagagem que acompanhou essa evolução dentro e fora da área de tecnologia, né? A gente vê o boom que a gente tomou de um. Você falou da datilografia que você passou. Eu comprei o meu primeiro computador com terminando direito. Eu só tinha computador para fazer minhas peças no estágio que eu fazia. Hoje, minha filha domina esse telefone aqui muito mais que eu. Não, e esse negócio da dominar é curioso, né? E vou trazer a dominação da tecnologia à redação. Então, hoje, com o tal do chat GPT, surgiu vários Machados de Assis, José de Alencar, né? Não é? E aí, hoje, conversando um dia desse com umas professoras da área de português, que tem uma área que lá é AD. Então, elas fazem as redações, as crianças, né, os garotos, garotas fazem as redações e encaminham para a professora, né, para ela poder corrigir. Geralmente são filhos que estão, o pai está fazendo um curso fora do país, aí mantém esse contato com a língua portuguesa, né? Então, a gente apoia essas crianças. E recebeu a redação, né? Manuscrita, que é você manuscrito a redação, aí você tira uma foto e encaminha para o sistema. Aí uma professora começou, né, caramba, começou a ler uma redação de Machado de Assis, né? Muito bem, essa aí, claro, muito bem escrita. É outra professora, deixa eu ver aqui. Ela fez usando inteligência artificial. Pode, tá aqui a letra dela, manuscrita. Você não sabia, mas a inteligência artificial, você coloca a fonte e coloca o formato que você quer, ela preenche para você. Então, essa garotada, além do problema que eles estão tendo no uso dos 2 dedinhos, né? A tecnologia entra muito forte neles, né? E se eles não tiverem um pensamento crítico, uma orientação, basicamente eles vão terceirizar tudo e deixar para ela. É uma garotada que consegue entender rapidinho a tecnologia e até nos dar essas peças assim. Acho que é a geração que vai trazer mais inovação. Meninas, a gente está chegando no fim do nosso bate-papo, corre rapidinho, né? E aí eu vou pedir para cada uma de vocês deixar para quem está nos assistindo uma dica, um conselho, um caminho para que elas possam estar também participando dessas rodadas de investimento, recursos, que elas percam o medo de apresentar suas ideias, seja nos programas que elas têm acesso, se não tiver, se não conhecer também aqui na SESP, a gente pode orientar. Então, eu queria que cada uma de vocês deixasse essa mensagem final. Assim, vou começar pela Priscila. Eu vou até terminar falando o que a professora Daisy falou. Percam esse medo, esse estigma que a gente mesmo tem, tá? Eu vou falar por mim. Quando eu recebi o convite da Renata, eu falei, gente, o que eu vou conseguir agregar? E a gente consegue. Isso é fato. Então, e hoje nós temos todas essas ferramentas que a gente está falando aqui para a gente conseguir acessar maiores informações. Pesquisem, tem muita coisa legal no Sebrae, tem muita coisa, tem muita parceria legal relacionada ao governo federal com o Sistema S, mais especificamente o Sebrae. Existem outros projetos relacionados ao tema que são facilitadores para vocês, para oportunizar vocês que estão querendo empreender nessa área e aprender também, tá? Disponíveis para vocês pesquisarem. E é isso, não tenham medo. Não tenham medo, quebrem esses paradigmas,
porque a gente tem total capacidade. Isso não é uma questão de ser mulher ou de ser homem, todos temos essa capacidade e tem muito conteúdo disponível para você aprender e para você disponibilizar e tentar angariar aí o investimento pro teu negócio, tá? Desejo sucesso a todas as mulheres que estão nesse segmento e a todas as mulheres como um todo, tá bom? E agradeço mais uma vez o convite. Bem, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer por estar aqui, por poder estar falando, contribuindo, por estar aqui, né, aprendendo, né, com duas mulheres maravilhosas, né? E aí eu vou terminar a minha fala falando de algo que eu escutei de um professor muito querido, um amigo, que ele repetia muito em sala de aula e falava assim: vocês que estão começando, imagine que você está numa parada de ônibus. O primeiro ônibus entra, não escolhe. Entra. Se não for ou não te atender, desce na próxima parada e prega o seguinte. E assim você vai entrando em várias linhas até você encontrar aquela que mais se adapta ao que você está buscando. Se você passar a escolher naquela primeira parada que você estava lá, você vai ficar parado naquele momento e nunca vai ter arriscado, nunca vai ter tido o prazer de se arrepender de algo que fez e vai viver o arrependimento de algo que não fez. É isso aí. Então, a minha ideia e as minhas falas é que vocês se arrisquem, que vocês entrem no mercado de trabalho, que vocês dê vida às suas ideias, que vocês procurem mulheres para se inspirar. E eu estou aqui à disposição para fazer parte da história de vocês também, assim como todas nós. É verdade. Então, fica o convite para você que não está assistindo os nossos episódios, né? Se conecte com a gente. Não é só o podcast, a gente está, nesse momento, a Deise está participando, a Priscila também, a gente está fomentando um guia de boas práticas, né? Exatamente para estar abraçando novas mulheres na área de tecnologia, na área da matemática, da engenharia. Quanto mais cabeças pensantes, melhor. Melhor para a inovação, melhor para a economia, melhor para o nosso Brasil. E eu quero até deixar um convite para você que também está nos assistindo, né, e que ainda não conhece a SESP, para que você entre no site, venha conhecer um pouco mais sobre o sistema SESP, venha fazer parte dele. Muito obrigada pela sua participação. Quero deixar um agradecimento à Priscila, à Deise, por terem se prontificado a estar aqui com a gente, conversando mais uma vez. E foi muito bom ouvir vocês. Foi Meninas. Foi excelente mesmo. Muito Obrigada. obrigada. E até o próximo episódio.